Então quer dizer que vocês pensaram que ia ser um filme da Disney? Não, estão enganados. A grande estrela dessa produção é a Leishmania. A leishmaniose pode se apresentar em 4 tipos diferentes. O primeiro deles é a mucocutânea, que ocasiona lesões na mucosa, como por exemplo na boca, nariz e faringe. Já a cutânea gera lesões que podem ser ulcerosas ou não. Já a cutânea difusa causa lesões disseminadas na pele. E a visceral, que é a forma mais grave, os parasitos apresentam um tropismo acentuado pelo baço, fígado, medula óssea e tecidos linfóides. A leishmaniose é transmitida por um inseto flebotomínio da família Flebotomidae. O vetor é mais conhecido como mosquito palha, e ele é comumente encontrado na África, na Europa e na Ásia. Para completar o seu ciclo de vida, o flebotomínio irá picar o indivíduo e, junto com a saliva, vai injetar os promastigotas metacíclicos. Quando o promastigota chegar na pele, ele encontrará os macrófagos do nosso sistema imune. E eles, por sua vez, irão fagocitar os promastigotas, sendo esse um processo oportuno e necessário para o ciclo de vida do parasito, já que ele se diferencia em amastigota dentro do macrófago e assim inicia o seu processo de replicação. Após um tempo, a grande quantidade de amastigotas rompe a célula, liberando todos os parasitos de seu interior na corrente sanguínea, fazendo com que seja possível a absorção de parasitos por um mosquito que eventualmente picará o indivíduo. Quando os amastigotas chegarem no intestino do mosquito, eles vão se diferenciar em promastigotas e migrarão para a glândula salivar, dessa forma, iniciando um novo ciclo. A leishmania apresenta mecanismo de evasão. E agora você deve estar se perguntando, mas como a leishmania consegue infectar células do sistema responsável por identificar e combater esses parasitos? Assim como diversos parasitos, a leishmania conta com um mecanismo capaz de camuflá-la para que a mesma não seja identificada como uma ameaça ao sistema imune. Esse mecanismo é conhecido como mecanismo de evasão. Agentes infecciosos como a leishmania desenvolvem formas de driblar o sistema imune de seu hospedeiro. Isso pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo através da modificação de receptores ou então por meio da liberação de vesículas. Esses mecanismos muitas vezes não são capazes de impedir a resposta do sistema imune, mas eles dificultam a identificação e eliminação do parasito. Mecanismo de evasão nos macrófagos. Sabemos que normalmente essa infecção ocorre nos macrófagos. Entre as várias etapas da leishmania, os promastigotas metacíclicos mostram a maior expressão de proteínas quinases, que fosforilam as proteínas do complemento C3, C5 e C9, resultando na desativação das vias clássicas e alternativas do complemento. A atividade da leishmania glicoproteína 63, GP63, uma metaloproteinase encontrada abundantemente na superfície dos promastigotas metacíclicos, é fundamental para resistir à lise do complemento. GP63 inativa o 3CB, igualmente ao 3CBI, na membrana do parasito, impede a formação da C5 convertase. O C3BI também atua como uma opsonina, facilitando a captação do parasito pela ligação ao receptor 3 do complemento, CR3, e transitoriamente ao CR1 na superfície dos macrófagos. Desse modo, a leishmania é capaz de explorar a fagocitose mediada por CR3, facilitando uma entrada silenciosa nos macrófagos, evitando assim a resposta imune protetora do hospedeiro. A grande novidade desta superprodução. Vocês estão preparados? O mecanismo de evasão imunológica pela célula dendrítica. As células dendríticas, também chamadas de DCs, são uma família de células apresentadoras de antígenos profissionais, que residem em todos os tecidos periféricos em um estado imaturo,
capazes de captação e processamento de antígenos. Essa captação é feita por meio de diferentes grupos de famílias de receptores, como os receptores Fc, os receptores de lectina do tipo C, CLRS, e os receptores de reconhecimento de padrões, PRRS, como os receptores Toll-like, TLRS. O envolvimento entre o ligante e o seu receptor permite que as células dendríticas reconheçam uma ampla gama de estímulos. Tá, elas expressam CD86 e CD209. Até aí, a gente já entendeu, certo? Mas o que é CD86 e CD209? Vocês sabem? A célula dendrítica possui moléculas de superfície em sua estrutura, sendo elas a CD86 e a CD209. A CD86 é uma molécula coestimuladora, expressa exclusivamente na superfície de células, tendo a capacidade de estimular a proliferação de linfócitos T. A CD209 é um receptor de reconhecimento de patogenia, expressos na superfície de células dendríticas imaturas e envolvidas na iniciação da resposta imune primária. Ele é utilizado para a entrada de micro-organismos como parasitas na célula. No experimento, as células dendríticas foram diferenciadas de monócitos, sendo que 3 grupos foram separados. No primeiro grupo, a célula dendrítica foi infectada por Leishmania brasiliensis. Já no segundo grupo, a célula dendrítica foi infectada por Leishmania infantum. E, tendo como um terceiro grupo, o grupo controle, para que assim fosse possível fazer as análises necessárias. Ambas as espécies de Leishmania foram capazes de induzir um aumento significativo na expressão de CD86. Observamos que a expressão de CD86 foi de 73,23, em média 5,4%, nas células de controle, e aumentou para 78,16%, em média 4,3% na presença de Leishmania infantum, e para 92,24%, em média 1,9% na presença de Leishmania brasiliensis. Esse aumento foi significativamente mais alto em Leishmania brasiliensis do que em Leishmania infantum, tendo em vista as células dendríticas infectadas. Mas, por outro lado, observamos que as duas espécies foram capazes de inibir significativamente a expressão de CD209. A sua expressão era de 80,09%, em média 6,8% nas células de controle, enquanto na presença de Leishmania infantum foi modulado para 62,17%, em média 9,88%. A presença de Leishmania brasiliensis também levou a uma expressão de CD209 mais baixa, de 75,36%, em média 7,3%. Essa diminuição foi significativamente menor em células dendríticas infectadas por Leishmania infantum do que por Leishmania brasiliensis, como está sendo representado no esquema deste slide. Após observarmos a expressão de CD86 e CD209, decidimos avaliar se as espécies foram capazes de induzir a morte celular das células dendríticas. Para isso, após uma cocultura das células dendríticas com as duas espécies de parasitas, as células foram coradas com anexina V e PI. Não foram observados diferenças significativas entre apenas células dendríticas e Leishmania brasiliensis. As células dendríticas expostas na anexina V mais PI- e populações de anexina V mais PI+. No entanto, a população de células que era anexina V mais PI- diminuiu significativamente em Leishmania infantum. Células dendríticas expostas de 5,7% em média a 1% nas células de controle para 2,9% em média
0,6%, ou seja, uma redução de 50,8% na célula dendrítica, mostrando que a Leishmania infantum é capaz de inibir a morte celular de células dendríticas, como um mecanismo de evasão que permite sua disseminação para órgãos, como medula óssea e fígado. Por último, a Leishmania brasiliensis foi o parasita mais silencioso, uma vez que não inibiu a apoptose de célula dendrítica em nosso modelo in vitro. A ilustração esquemática representada neste slide mostra que a Leishmania infantum inibiu a apoptose de células dendríticas, enquanto que a Leishmania brasiliensis isso não aconteceu. E com base nas informações, podemos concluir que a Leishmania infantum tende a ocasionar um maior prejuízo a seu hospedeiro, pelo fato da célula dendrítica expressar uma menor quantidade de CD209, que é um receptor de conhecimento de patogenia envolvido na resposta inata, sendo usado também para internalizar micro-organismos como os parasitas. E pela menor expressão do CD209, o parasita consegue se estabelecer com maior facilidade na célula, ocasionando dessa forma um maior mecanismo de evasão em comparação com a Leishmania brasiliensis, que expressa uma maior quantidade de CD209 em comparação com a Leishmania infantum. Concluímos que nos macrófagos a mastigota vive dentro das células, se multiplicando e realizando dessa forma a divisão binária dentro do fago lisossomo. Ficando repleta de parasitas, ocorre a lise da célula e dessa forma os promastigotas serão fagocitados por um novo macrófago. Já na célula dendrítica, por essa uma ligação entre a inata e a adaptativa, não ocorrerá a mesma interação entre o parasita e a célula. Como neste caso teremos a proliferação dos linfócitos T, supomos dessa forma que a interação da célula dendrítica com a leishmania terá uma resposta mais eficaz devido à sua especificidade. O mecanismo de evasão pelo parasita leishmania na célula dendrítica não impede o aparecimento de sinais e sintomas, nem efetividade, porém pode interferir no tempo de resistência do parasita, causando diferenças no quadro clínico. Um relato de caso do sexo masculino, 25 anos, agricultor, no município do interior do estado do Amazonas, apresentou em 8 meses um quadro predominante de placas verrugosas e algumas úlceras de bordas infiltradas. O paciente apresentado possui a Leishmania brasiliensis, vendo que ocorreu um agravamento no quadro do mesmo, algo que ocorreria normalmente na Leishmania infantum. É possível ter como uma hipótese que a Leishmania brasiliensis sofreu um tipo de mutação específica relacionada ao mecanismo de evasão da mesma, assim ocasionando o agravamento do quadro.